Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Luca Wittpossalski, Lucas Docas, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre uma das grandes séries de neomedievalismo que ocorreu recentemente, que foi o The Witcher. E essa série, ao contrário da outra, eu não tenho tanto o que criticar dela. Tenho mais a elogiar do que criticar, uma vez que esta é muito bem feita e parece não ficar tentando falar de assuntos do século XXI nela, apesar de ser uma série já fantasiosa que poderia muito bem fazer isso na boa se quisesse. Mas por não se propor a ficar debatendo assunto de hoje e ir logo para uma história fidedigna, bacana, eu achei muito legal. Primeiro, The Witcher é uma história que surgiu por livros na Polônia, depois foi criada uma franquia de jogos, o The Witcher, e depois isso tudo foi adaptado para uma série da Netflix. The Witcher, a tradução direta deveria ser o bruxeiro e não o bruxo. Porém, talvez o bruxo não tenha caído tão mal assim, apesar de que na história ele é conhecido como o bruxeiro, por ele caçar bruxas, e na verdade são aqueles monstros que ele mata. Mas, enfim, a série é sobre um personagem lá, o Geralt de Rivia. Ele é um ser mágico, ele é o bruxeiro porque ele caça essas criaturas místicas. E ele não as caça por dinheiro, por prazer ou coisa assim, mas por um dever que ele sente dentro dele próprio. Ele é um ser extremamente honrado, que está muito mais preocupado com determinadas verdades do que com apenas o benefício próprio. Porém, ele faz passar tudo isso sem uma capa de herói. O que eu quero dizer é, apesar dele ser teoricamente esse grande herói, ele faz tudo isso de forma a não parecer idealizado e forçado demais. O que eu acho que é o que dá bastante graça à série, porque ao invés de ver um personagem que não fala palavrão, que é educado com todo mundo, que gosta de todo mundo, que quer sempre ajudar, coisa assim, ele é um cara que fica irritado, ele xinga, ele manda os outros a merda. Na boa, isso dá um caráter muito legal, porque dá um caráter humano a ele. E eu não vou contar sobre o que acontece na série em si, em função de eu não querer ser spoiler, porque eu acho que é uma série tão bacana que vale a pena ser vista. Mas então, vamos falar das inspirações dela. O cara que criou o The Witcher, ele era um estudioso de literatura polonesa que ele estudava as mitologias da Polônia. Então ele acabou estudando tanto a mitologia eslava quanto as mitologias nórdicas e germânicas. E acabou criando um universo que misturava muitos folclores, muito mais puxado para o eslavo do que para as outras, mas que preserva muitas características da mitologia nórdica e da mitologia germânica. Talvez o cara seja até uma das boas fontes de estudo da diferença do germanismo com o nordicismo no mundo, porque ele é um grande estudioso dessa área. E aí ele começou a criar o personagem dele no passado, ainda na época do comunismo, no começo como um hobby para os filhos e família dele, mas depois que deu tão certo, ele acabou publicando e cresceu, né? Então possuía essas inspirações, tanto da germânica, quanto da nórdica, quanto da própria mitologia eslava em si, que é a maior parte das coisas lá dentro. Além das inspirações mitológicas, podemos também ver algumas preocupações reais com fidelidade histórica de algumas coisas, ou pelo menos de não parecer algo tão irreal. O próprio fato do personagem ser bem humanizado, no sentido de ter emoções, ter sentimentos, ter um caráter forte e único dele, já é um grande elemento disso. Mas, além disso, podemos citar nas várias cenas de batalhas, de lutas e coisas assim, que não há muitas cenas forçadas de armaduras de manteiga e coisas assim. Há muitas cenas de magia. Mas uma série fantasiosa, obviamente, vai ter magia, né? É fantasia mesmo. Se o negócio não é feito para ser realista, não tem por que ser totalmente. Agora, mesmo que tenha magia, a magia como aparece lá é uma coisa impressionantemente pouco forçada. Uma vez que os personagens que têm magia, eles não têm superpoderes a ponto de parar tudo e todos da forma que eles bem querem. E isso fica muito claro em algumas cenas, principalmente nas batalhas dos feiticeiros mesmo, quando eles muitas vezes apanham para guerreiros comuns, elfos, de combate físico. Outra coisa interessante é que eles não tratam outras raças que não a humana como raças superiores, assim, elas são mágicas, são mais evoluídas, podem fazer qualquer... No fundo, todo mundo tem mais ou menos a mesma característica de humanidade, apesar de nem todos serem humanos em si. Então isso é uma coisa bacana também, não tem essa disparidade entre raças mitológicas e humanos. Apesar de haverem disparidades entre poderes de cada reino, ou a forma como cada reino trata cada coisa na história, o que reflete muito mais um realismo, uma vez que o poder não derivaria de uma grande fonte mágica, mas de uma boa estratégia, um bom preparo e uma coisa assim. Outra coisa interessante são as profecias que existem na história, que sim, são reais, acontecem, são forçadas, mas elas não são tratadas como algo mítico que nem na maior parte das fantasias do mundo. Pelo contrário, ali parece que os personagens sabem que elas existem, que vão acontecer, mas que muitas vezes nem gostam da ideia de que isso aconteça. Mas eles sabem que vai acontecer, então sabem que não tem como evitar. Aí fica aquela coisa chata, meio que, sei lá, fazer uma atividade que você não gosta, mas sabe que vai ter que fazer. E aí eles ficam com aquela cara de bosta lá que, velho, isso vai acontecer. Que droga. Então, mais um elemento muito bacana dessa história. Agora, ela é 100% perfeita? Assim, o que eu posso dizer é o seguinte.
Eu não joguei todos os jogos do começo ao fim pra saber, ou pelo menos não todos os que envolvem a série em si, pra saber se tudo tá bem encaixado ou não. Mas assim, eu vejo muita gente criticar por causa do jogo, mas ao mesmo tempo eu tenho um primo que jogou todos os jogos do The Witcher, e pelo que ele me contou, o povo tá exagerando por causa da aparência de um personagem X ou Y, porque não é tão parecido com o que é no jogo e coisa assim. Mas no fundo todos atuam exatamente igual como é, ou de forma muito similar dentro do que seria possível imaginar. Então eu também não sei se é ruim ou é bom, eu não tenho critério para poder julgar nesse ponto. A qualidade da adaptação em si, em relação ao original. De qualquer forma eu gostei bastante da série, e sinceramente recomendaria a quem quiser ver. Ao contrário da outra que eu citei antes, essa daqui vale a pena. E bom, por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. E até a próxima.